por que que o conteúdo de Red Pill funciona tanto, né? Por que que tantos homens ficam, né, vendo, assistindo, falando, consumindo isso? E também porque existem também mulheres, né? A gente não chama de Pink Pill, mas que também valorizam esse tipo de comportamento. Por que que isso está acontecendo? E também por que que tem tanta resistência contra isso? A questão é o seguinte, nós temos a falência de um modelo de relacionamento e identidade masculina e feminina que existia antigamente, que era qual? O homem é o provedor e a mulher é a geradora de vida, né? Ela gera criança, fica protegida dentro de casa, cozinhando, cuidando da casa, cuidando da criança, e o marido é o que sai para, né, conseguir dinheiro, comida, é o provedor. Né? O homem sai da caverna para caçar o mamute e a mulher fica na caverna para proteger as crianças. É um modelo que dá uma direção do que você tem que fazer, o que deixa as pessoas, pelo menos, satisfeitas no sentido de ter um horizonte para onde eu devo ir. Né? Agora, esse sistema ele tem seus problemas. Ele é um sistema machista, ele é um sistema que coloca as mulheres sempre no papel passivo, o homem sempre no papel ativo, de ter que buscar, ter que ir atrás, enfim. Hoje em dia, esse modelo é questionado, esse sistema é questionado, e você tem a liberdade, a princípio, de escolher o modelo que você quiser. Qual foi a consequência? Né? Qual foi o lado ruim dessa liberdade, digamos, total? É que as pessoas não têm direção mais. Né? As pessoas não sabem mais o que fazer. Então, tá cada um fazendo aquilo que acha melhor, o que não tem problema. O problema é, você vai ter que ficar procurando entre 1 bilhão de pessoas quem é compatível com você minimamente. E mesmo assim, relacionamento é algo complicado, muda com o tempo. Então, a consequência que a gente tem hoje são pessoas, graças também às redes sociais, que se conectam com milhões de pessoas, mas não são amigos de ninguém. Você dá match com milhões de pessoas, mas não casa com ninguém. Não vira amigo, não namora, não tem nada. Na maioria das vezes não acontece nada, quando acontece algo que a gente chama de superficial. É um relacionamento superficial que não vai resolver suas questões emocionais, suas necessidades emocionais. Então, o conteúdo Red Pill, ele é uma tentativa de dar um retorno ao que tinha antigamente. Era assim, olha, eu vou tentar atualizar aquele modelo antigo para hoje. Então ele pega lá e fala, olha, se você se vestir assim, se você malhar, se você cortar o cabelo assim, se você for machão, ou se você falar de um determinado jeito, se você for nos bares e, enfim, ignorar a pessoa, ou no WhatsApp, ou na rede social, você fala, depois deleta e faz a pessoa vir até você. Então tem um monte de conteúdo, inclusive mesmo não sendo Red Pill, tem um monte de conteúdo assim, mas o Red Pill é o mais famoso, que existe principalmente para os homens, porque eles perderam essa condição de provedor, né? Então nós temos hoje desemprego, nós temos a questão da ascensão social, né? No sentido político, econômico, cultural das mulheres, dos homossexuais, transexuais. Então o homem ele vai perdendo todo aquele prestígio, todo aquele poder que ele tinha antes só por ser homem. Então ele vai ficando meio desorientado, ele não sabe mais para onde ir. E isso, né, pode ser direcionado para algo bom, mas tem uma parte ruim, que é essa questão do Red Pill e de produtos do tipo, né, vença na vida, conquiste as mulheres, né, domine o mundo, que na verdade é um resgate para aquela ideia de homem, né, de homem conquistador, né, de homem bonitão, machão, que pega todo mundo, né? Então é essa ideia que está na cabeça das pessoas. Porém, nós temos que lembrar também que existe do outro lado gente disposta a consumir esse conteúdo, disposta a alimentar esse conteúdo, né? Sejam homens, sejam mulheres, heterossexuais ou não, cisgênero ou não. Então, aquela questão, determinado conteúdo está sendo vendido porque, para o bem ou para o mal, tem gente que está concordando, está validando, está se orientando por aquilo, ou está curioso por aquele assunto. Então, assim, por exemplo, existem sim, né, muitas pessoas que vão para os bares com a intenção de flertar apenas pelo flerte, né, a intenção de flertar para saber se é desejado. Então a pessoa enrola 20 pessoas, outros estranhos na festa, e ela se sente o máximo, essa pessoa se sente o máximo. Aí você fica pensando, e as 20 pessoas que foram enroladas vão se sentir um lixo? Mas a ideia dessa pessoa era essa, né? Tipo, ela se sentir bem, se sentir superior, se sentir desejado. Ela se sentir superior e desejado, ela não pode sair com ninguém, né? Digamos assim, né? Ela tem que
selecionar tanto ao ponto de ser muito especial. Então as pessoas fazem isso, só que se as pessoas fazem isso, elas dão razão para o Red Pill, elas dão razão para qualquer outro cara que cria conteúdo do tipo. Então o problema não é só o conteúdo Red Pill, ou o cara que faz o conteúdo Red Pill, que inclusive parece que já foi preso. A questão é o seguinte, como sociedade a gente pensa em relacionamento, né? O que a gente faz individualmente? Então, infelizmente, tem um monte de gente que vai para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok, para o Kawaii, passa lá Deus mais aonde, para os bares, para as festas, e se comporta exatamente como o que está escrito lá nos manuais de Red Pill. Só que ele faz isso sem ter lido o manual, certo? Ele está sendo manipulador, ele está sendo egoísta, ele está sendo extremamente, digamos, inseguro, mesmo que seja algo, né, sem malícia, sem maldade, é uma insegurança tão grande que você provoca dano na outra pessoa. Então, também não deveria ser tão inseguro, né? Uma insegurança favorável a você, né? Então, isso é muito comum. A pessoa, eu não sei o que eu quero, eu nunca sei nada. E a pessoa tem 30, 40 anos e fala, caraca, você diz não, diz sim, né? Diz que é um tempo, decide alguma coisa. Mas as pessoas, hoje em dia, não podem tomar muita decisão, porque senão você perde outra pessoa, né? Você quer manter aquele jogo, aquela expectativa, né? É isso que alimenta o ego do sujeito. Então isso é muito ruim. E isso permite a criação desse tipo de conteúdo, porque as pessoas querem alguma orientação, querem algum horizonte, alguma linha para seguir minimamente. Então, para finalizar, eu diria, né, não consumam esse tipo de conteúdo, eles apenas falam mais do mesmo de maneira diferente, só que, infelizmente, eles estão falando de como as coisas estão acontecendo para ambos os lados, ou todos os outros possíveis lados, como está acontecendo a relação humana. A relação humana hoje ela é um produto, ela é algo de consumo, ela faz parte de um jogo, certo? Ela faz parte de uma disputa de egos, de poder, de hierarquia, de identidade, de qualquer coisa, dinheiro. A última coisa é relacionamento de verdade, né? Todo o resto vale, menos uma amizade de verdade, um namoro, que pode terminar também, um casamento que pode terminar e ficar tudo bem. Não, né? As pessoas estão buscando o outro como se fosse um parasita. Então, não é à toa que esse tipo de conteúdo gera tanto dinheiro e deixa as pessoas famosas e ricas. Então não deixem de curtir, comentar, compartilhar, colocar o que vocês acham aqui nos comentários. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.